Abre lá a Bíblia comigo no Salmo 23, trecho que eu gosto, é uma leitura maravilhosa. Eu queria que você me acompanhasse aí no Salmo 23. Nós vamos ler e vamos parando, tá? Não vamos ler inteiro, nós vamos ler inteiro, mas não vamos ler primeiro para depois comentar. Então vamos lá, Salmo 23, Salmo de Davi. Salmo de Davi. Um chazinho muito gostoso. O Senhor é o meu pastor. E continua na Bíblia de vocês, nada me faltará. Eu costumo perguntar, quando eu converso sobre esse salmo com as pessoas, quem tem uma Ferrari? Quem de vocês pode me emprestar aí um helicóptero? Quem pode me emprestar aí um avião? E de preferência um foguete para fugir dessa maluquice que está no nosso mundo. Muitos de nós crescemos e algumas vezes, aí os pastores, nós sabemos que, e os irmãos anciões, etc., sabem que quantas vezes esse salmo tem sido motivo de problemas dentro da igreja, é ou não é? Pastor Luciano sabe quantas vezes a pessoa disse assim, pastor, eu estou sem saúde, veja só quantas pessoas estão com problema, eu tive um problema na minha família, eu tive um irmão que faleceu, eu tive uma irmã que ficou doente, fiquei sem emprego e sem saúde, perdi família, mas a Bíblia não diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, absolutamente nada do que eu precise me faltará. Na verdade, não, queridos. O texto está aqui um pouquinho mal traduzido no texto, nas Bíblias normais, nas Bíblias que nós temos. Eu estou aqui com a tradução judaica, e eu queria ler para você, do David Stern. O que diz o texto original hebraico? Diz assim, Adonai é meu pastor. Não preciso de nada. Não preciso de mais nada. Olha a diferença de perspectiva. A diferença da perspectiva em que uma perspectiva centralizada em mim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é como se Deus fosse para mim um funcionário que tem a obrigação de me dar absolutamente todas as coisas, e a perspectiva na qual eu me sirvo da presença de Deus, que é tudo o que eu preciso, e eu sou um servidor de Deus. Eu não preciso de outra coisa se Deus está comigo. Eu não preciso temer o coronavírus, não preciso temer a falta de emprego, eu não preciso temer quaisquer coisas que venham sobre nós, porque Deus é tudo o que eu preciso. A mensagem principal do Salmo é esta. E tudo o que vem em seguida está relacionado não com o fato de Deus ser o teu servo ou o meu servo, mas de nós sermos servos de Deus e sermos cuidados por Deus, mas principalmente de termos a presença de Deus na nossa vida. A promessa de Deus aqui não é que ele vai te dar tudo o que você precise, mas que ele é tudo o que você precisa. Percebe a diferença? Começa a perceber aí como é diferente a maneira como nós estamos nos relacionando com o Salmo. Como nós vamos enxergar de maneira maravilhosa o Salmo que é o Salmo mais amado das Escrituras. O Salmo mais amado das Escrituras é aquele no qual nós encontramos a Deus se entregando para ser a tudo aquilo que nós precisamos e não nos prometendo dar tudo o que nós achamos que precisamos. Até por uma razão, por essa última frase que eu disse. Na verdade, quando nós dizemos para Deus, eu preciso disso, nossa necessidade muitas vezes é muito imediata, ela é de curto alcance. E Deus, ao ser Ele aquele que nós tudo queremos, que se apresenta como aquele que é tudo o que nós efetivamente precisamos, a nossa visão se expande de realidades terrenas e necessidades imediatas e temporais para realidades celestiais e aquelas necessidades e prazeres que nunca passarão. Deus quer ser tudo na nossa vida. E o Salmo continua. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me para águas tranquilas, restaura minha alma. Que coisa mais maravilhosa. Que linda e fantástica mensagem o que o Salmo nos dá. Por quê? Porque ele é tudo o que nós precisamos, nós não precisamos de mais nada. Ele me faz deitar, e aqui ele começa a falar do que Deus faz quando ele é tudo o que nós precisamos, quando ele é tudo o que nós devemos pensar. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. No meio das confusões da vida, eu não estou preocupado em resolver os problemas apenas. Eu estou preocupado se eu tenho Deus comigo. Haverá um tempo, daqui a alguns momentos, chamado tempo de angústia de Jacó. E nesse tempo de angústia de Jacó, nós precisaremos viver em um período em que a intercessão no céu terminou. A intercessão no santuário celestial terminou. Jesus lançará um incensário. Jesus deporá suas vestes sacerdotais para começar a vestir as suas vestes de juiz. Como viver neste tempo? O segredo está neste verso. Ele me faz deitar em
pastos verdejantes ou pastagens verdejantes. E o que isso tem a ver? Tem a ver com o fato de que Deus é tudo o que eu preciso, mesmo nas atribulações, ele continuará sendo tudo o que nós precisamos. Ele continuará se entregando de maneira completa, absoluta e total, não para te dar os nossos desejos, mas para entregar aquele que é o desejo dele para cada um de nós, a salvação. A salvação. Neste tempo de angústia de Jacó, não haverá um intercessor no santuário celestial, mas haverá o Espírito Santo que continuará trazendo os benefícios de um Deus que é o pastor para cada um daqueles que forem servos e ovelhas desse pastor. Há uma figura interessante nesse salmo aqui, nesses primeiros versos, a figura da ovelha. E todos nós gostamos de ser chamados de ovelhas, não é verdade? Só que tem um problema. Os pastores antigos sabiam que a ovelha é considerada como o animal mais burro que existe. Pode parecer estranho Deus nos chamar, Deus que nos ama, nos chamar de o animal mais burro que existe. Isso quer dizer algo. Nós precisamos completamente de Deus. Dependência absoluta de Deus é a primeira declaração do Salmo. A ovelha depende do pastor. Ela não sabe para onde ir. Ela não sabe o horário que tem nem que comer direito. Os pastores dizem, se as ovelhas nós não abrirmos o aprisco, elas morrem de fome. E se elas não ouvirem a voz do pastor dizendo, olha, por aqui, venham, cantando para elas continuam paradas. Elas não sabem que estão presas e elas não sabem, quando são livres, para onde elas devem ir. E por isso elas precisam constantemente do pastor. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu preciso apenas ouvir a sua voz. Isso significa que ele está junto comigo. Ele me leva para pastos verdejantes. No meio das aflições e das tristezas, ele me leva para pastos verdejantes, uma figura de tranquilidade, uma figura de paz, uma figura de relaxa, filho, está tudo comigo, eu estou no comando de todas as coisas, fica tranquilo, eu sei para onde eu estou indo, sei de onde eu vim, para onde eu vou, sei onde você está e para onde eu quero te levar. É isso que Deus está dizendo, ele quer te levar para pastos verdejantes, margeados, que margeiam águas tranquilas, água, símbolo do Espírito Santo, água, símbolo da vida, aquilo que todos nós precisamos para viver. Deus é aquele que nos dá tudo o que nós precisamos para viver, porque ele é o princípio da nossa vida. Restaura minha alma. Aqui há uma figura fantástica. Ele revive a nossa alma. Ele refresca a nossa alma no momento em que nós estamos cansados, como no deserto ele fez com o seu povo. Ele disse, vocês estão no meio do deserto, mas eu sou a sombra. Quando houver falta de água, eu trago da rocha. Se houver falta de comida, eu trago do céu. Seja lá o que vocês precisarem, se vocês entenderem que eu sou tudo o que vocês precisam, nada efetivamente daquilo que é necessário para cumprir o meu plano na vida de vocês vai faltar. E aqui eu quero trazer uma palavra de alerta para você. Talvez você tenha escutado milhares de vezes que Deus tem infinitos planos para cada um de nós. Quais são os planos de Deus para nós? Não, queridos, Deus tem um plano para você, que é a tua salvação. Todo o restante podem ser teus planos ou meios pelos quais Deus completa o seu plano na tua vida. E por isso, como pastor que nos leva para águas verdejantes, para pastos verdejantes e águas tranquilas, ele vai cumprir o seu plano na tua vida se você o tiver como pastor. E aqui é importante você tê-lo como pastor, você o ter como pastor. Porque é ele quem deve cumprir os planos e não nós tentarmos cumprir os planos como nosso pai Abraão fez. Aquele que se entrega nas mãos de Deus e o reconhece como pastor, reconhece sua própria ignorância no que diz respeito à salvação. Sabe por quê? Porque nós naturalmente, diz o livro de Isaías, Isaías capítulo 1, somos feridos desde os pés até a cabeça. E por isso não temos condições de reconhecer que estamos presos, ou quando somos livres de andar para as águas tranquilas e termos nossa vida revigorada. E o Salmo continua dizendo assim, ele me guia em caminhos de justiça. Aquele que tem Deus no seu caminho, aquele que tem Deus como tudo, ele é guiado em caminhos de justiça. Não são de maneira nenhuma a Bíblia, em nenhum momento, nem o Espírito, nem sonhos, nem visões, nem interpretações, nem necessidades vão fazer com que você se afaste do caminho traçado por Deus. E qual é esse caminho? O caminho está descrito lá no livro de Hebreus, capítulo 10, 19 e 20. O novo e vivo caminho, que é inaugurado por Jesus Cristo, que nos leva para dentro do santuário, de onde manam água viva, fontes de água viva. E estas fontes que brotam e vêm até nós, elas nos trazem a presença do Espírito Santo. E o convite aqui é permitir que este Deus
nos guie por caminhos de justiça, mas não é porque nós somos bons. O texto continua dizendo, por amor do seu nome. Ele nos guia. A figura da ovelha já ficou para trás, já não está mais aqui. E ele continua dizendo assim, quando ele está nos guiando, ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal, ou na tua Bíblia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei. Alguns têm pensado, muitas vezes, que existia e vocês podem ter escutado isso, que existia no Oriente um lugar, um escarpado chamado Vale da Sombra da Morte, ou um penhasco chamado Vale da Sombra da Morte, ou uma montanha chamada Vale da Sombra da Morte. Na verdade, o texto hebraico não diz Vale da Sombra da Morte, o texto hebraico diz assim, ainda que eu ande pela sombra da morte. A sombra da morte é uma figura conhecida do Oriente, uma figura conhecida, essa expressão, no pensamento judaico para a certeza da morte. O que na verdade, o salmista está nos dizendo, o jovem Davi, é que nós teremos que passar pela experiência que é comum a todos os seres humanos pecadores neste mundo. Se Jesus não voltar até lá, e o salmista está dizendo aqui, expressando não a sua esperança escatológica, mas a certeza, e provavelmente no momento em que ele havia enfrentado aquele urso ou leão, ou algum perigo mortal, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu acabei de experimentar aquilo que é o comum de todos os homens, o medo da morte. Ele está dizendo, ainda que eu ande, ainda que certamente eu tenha que morrer, a certeza que advém a todo ser humano, ele continua dizendo o seguinte, não temerei mal algum, o mal maior, a morte. Ainda que eu ande no sentido, na estrada que é comum a todo ser humano, ainda que eu tenha que padecer, ainda que eu tenha que sofrer, eu não preciso temer nada, porque o primeiro verso diz o quê? O Senhor é meu pastor, eu não preciso de nada. Eu não preciso nem da vida, esta vida, porque o Salmo vai continuar falando a respeito disso. Eu não preciso de absoluta saúde, vigor nesta vida, porque o Senhor é o meu vigor. Você lembra o apóstolo Paulo que 3 vezes clamou ao Senhor dizendo, tira de mim esse espinho que está na minha carne? E o Senhor lhe disse, a minha graça lhe basta. Jesus estava dizendo, eu sou, Paulo, aquilo tudo que você precisa. Você não precisa de nada. Você precisa apenas de mim na tua vida, apenas da minha presença na tua vida. E o Salmo continua dizendo, ainda que eu atravesse por vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo. Onde é que está a força e a coragem daquele que anda no meio da morte, no vale da sombra da morte? Onde é que está a força e a coragem daquele que anda por aflições nesses dias loucos que nós estamos vivendo? Não está na ciência, embora nós creiamos que a ciência é da vontade de Deus, a boa ciência. Não está nos pastores, não está nem mesmo na igreja. A força e a coragem estão naquele que está no primeiro verso do Salmo. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada.